Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, a minha nação, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. A nação brasileira passa por uma das piores crises políticas de sua história. Dias atrás eu estava orando pela nação e perguntando ao Senhor qual era a origem desse caos que se instalou no nosso país. Então o Senhor começou a me mostrar. Quando pais e filhos estão divorciados, a terra é ferida com maldição. A falta de paternidade gera filhos que não amam os pais. E quem não ama seus pais também não ama a nação. A falta de amor pela nação é um dos principais motivos da crise no Brasil. Ao ler a Bíblia, nós vemos versículos onde os judeus expressam amor à sua nação, mas os filhos do Brasil, o Brasil que estamos vendo e vivendo nos últimos dias, é que só querem tirar as riquezas da nação e irem embora para outra nação. Por que os judeus amam tanto a sua pátria? Em primeiro lugar, a nação tem um pai chamado Abraão, e ele ensinou os seus filhos a amarem o Pai Celestial. O Brasil não tem um pai, e nem reconhecem a Deus como pai, mas sim uma padroeira. Filhos sem pai são filhos que só querem o que o pai tem, mas não amam e não querem a sua presença. Da mesma forma, aqueles que não amam a nação só querem o que ela tem, ou seja, suas riquezas. O problema é apenas o reflexo da geração que quebrou mandamentos e recusa a paternidade de Deus e biológica. As ideologias implantadas nos últimos anos contra a família, contra a sociedade organizada, contra a religião, fizeram com que uma geração crescesse sem uma verdadeira paternidade, filhos órfãos de pais vivos. Por falar em pai, esta é a base da palavra pátria. Pátria é um país ou território, realidade afetiva e emocional pelas quais grupos e indivíduos estão ligados, são unidos. É o país em que se nasce e ao qual se pertence como cidadão, terra natal. A minha pátria é o Brasil, nossa pátria é o Brasil. Temos que amá-la, honrá-la, respeitá-la. Devemos amar nossa pátria, pois ela é digna disso. Devemos separar a pátria de governo, pois governo é temporário, mas a pátria é eterna. Aqueles que se levantam com voz de paternidade e abraçam esta nação, defendendo-a com todas as suas forças, onde estão? Hoje, eu convoco os filhos deste solo a lutarmos e clamarmos pela nossa pátria. Vamos orar, vamos jejuar como fez o profeta Daniel. Precisamos derramar lágrimas em oração, entronizar Jesus como advogado de defesa da nossa nação diante das cortes celestiais, assim como Deus julgará o principado da corrupção no Brasil. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e é agradável aos olhos do nosso Deus, do nosso Salvador. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Sabe, temos vivido um ano diferente no Brasil e percebemos que a paz da nossa nação está sendo perturbada, ameaçada. Tantas manifestações realizadas pelas capitais e o povo cristão, o povo que se diz temente a Deus, deve levantar-se em oração pela nação. Paulo destaca no texto que existe uma responsabilidade de oração na nossa nação. Se existe alguém que tem que orar e clamar pela nação brasileira, somos nós.
Basta ligar a TV e vermos que o Brasil precisa de paz, seja na política, nas escolas. Insegurança não é a vontade de Deus para o Brasil. Corrupção não é a vontade de Deus para o Brasil. Se você olhar para a igreja brasileira nos últimos 30 anos, você verá o crescimento. E isso é fruto de oração. Existem muitas pessoas orando e jejuando pelo avanço do Evangelho, mas podemos orar e podemos fazer muito mais. A oração tem poder de trazer a intervenção divina no curso natural das coisas na terra. A palavra nos diz em uma oração de Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro da nação brasileira vem do alto. Não podemos deixar que o inimigo leve vantagem. Nós temos a responsabilidade de orar e de clamar pela nossa nação. Precisamos permanecer insistindo nas orações pela nação brasileira, não esmorecendo, não nos atentando para tantas situações que têm se levantado ao nosso redor para nos fazer desistir. Não se deixe levar pelo pensamento, é assim mesmo. O Brasil vive debaixo de um ambiente de injustiça, má distribuição de renda, tanta corrupção, mas existe um caminho a ser restaurado em Deus. Não seja patriota apenas em dias de jogos da seleção brasileira. Seja um guardião da nossa nação diariamente, com suas orações pelas autoridades, pelos governantes. Existe um sofrimento no Brasil. Deus tem ouvido o clamor das pessoas e nós não podemos ficar alheios a isso, igreja. Eia, pois, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão como comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus trabalha com intervenção para trazer mudança, mas temos que cooperar com Ele, orando, intercedendo por aqueles que estão em posição de autoridade. É nossa missão, igreja, clamar em favor da terra que o Senhor nos deu como herança. A vontade de Deus não é que a nação afunde em escuridão, em corrupção, mas antes que a luz que emana do Senhor brilhe sobre esta terra, revelando tudo que está oculto, destruindo e desfazendo as obras do mal, trazendo a esta nação o que está oculto, o que está guardado no coração do Senhor, tornando-a o que o Senhor sonhou para nós. É nossa missão clamar, é nossa missão orar, interceder, declarar sobre os muros e sobre as portas a vontade estabelecida de Deus para a nossa nação. E nós unidos, em unidade, nós vamos clamar. Nós vamos orar ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso governo, pelos nossos governantes. Tome posição, vamos interceder pelo nosso país.